Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão hoje nesse domingo? Apesar que hoje é quarta, né? Mas domingo que eu tô gravando, e é isso aí. Tô muito feliz que meu time se classificou. Eu tô aqui sentado, mas hoje eu tô muito feliz. Vocês sabem que normalmente quando eu tô sentado, sempre é um vídeo mais de conversa, de militância e tal. Mas hoje não, tô sentado porque é preciso, porque eu estou com convidadas hoje nesse vídeo. E antes disso, de ir pra essa parte, eu já quero deixar claro que esse vídeo vai ficar um pouco grande. Vai ter aí, no mínimo, eu imagino, uns 25 minutos, porque tô com convidadas e preciso dar tempo também, né? Então, assim, acompanhe até o final do vídeo, porque o vídeo vai estar muito legal, eu tenho certeza. Mas antes de apresentar elas também, vamos fazer aquela coisa de sempre, bem rápida. Se inscrevam aqui embaixo, desce aqui, ó. E também clica no like, que é muito importante, e ativa as notificações para vocês receberem os novos vídeos. E é isso aí, vamos lá. Hoje a gente vai falar de uma série que acabou de ser renovada pela Netflix. Os fãs estavam ficando já sem saber o que fazer, porque achavam que não seria renovada, porque demorou muito essa renovação. Todo mundo tava achando que ia acabar sendo cancelada, mas não foi cancelada. E eu fiquei feliz que teve uma segunda temporada, que vai ter uma segunda temporada, mesmo eu não tendo gostado tanto da série, mas isso fica mais pra frente. Então vamos apresentar elas, que a minha apresentação sozinho não seria suficiente pra explicar quem são, porque elas são maravilhosas. Então vamos conhecer elas, né? Falem aí, quem são vocês, como a gente se conheceu, idade, nome, profissão e tudo mais. Meu Deus, é quase um currículo. Eu sou a Duda, a Eduarda, na verdade, né? Mas às vezes eu até esqueço que meu nome é Eduardo, porque todo mundo me chama de Duda. Conheci o Alisson na faculdade, né? A gente entrou lá no mesmo dia, atrasado com a nossa bolsa do ProUni. E nesse mesmo dia a gente descobriu que era vizinho de data de aniversário. Olha só que legal, então temos 2 geminianos aqui hoje. Muito bom. Então fiz jornalismo com o Alisson. Hoje eu trabalho como produtora no canal Rural, fazendo leilão de gado e cavalo. Então assim, é outra realidade pra quem mora em São Paulo, mas é bem divertido. É bem diferente. Adoro Outer Banks, por isso estou aqui, por isso fui convidada, né? Tô até de bandana aqui. É isso. Eu espero que a minha apresentação tenha ficado boa. Tá ótimo. Thay? Então, eu sou a Tainara, tenho 22 anos, que nesse momento que a gente tá vivendo até esqueço a minha idade. Conheci eles na faculdade, eu acabei entrando um mês antes deles. Também sou, né, jornalista como eles. Atualmente, a minha profissão é assistir série, assistir vídeo, e é isso. Bom, elas já falaram tudo que tinha pra falar, eu acredito que eu não tenho muito o que falar, mas só queria dizer que a Duda foi a primeira pessoa que eu conheci na faculdade, foi literalmente a primeira pessoa que eu encontrei. A gente se encontrou e ficou assim, a gente vai pra mesma sala? A gente vai fazer jornalismo juntos? O que está acontecendo que não tem ninguém na sala onde mandaram a gente? Foi uma situação muito engraçada. E a Thay foi a pessoa que abriu as portas da sala pra mim, assim. Foi o primeiro grupo que eu trabalhei e, assim, foi, assim, de grande importância porque ela me envolveu na sala, ela me envolveu naquele primeiro semestre, então eu agradeço demais elas, porque inclusive são uma das pessoas que eu mais falo hoje depois da faculdade, desde a época da faculdade, como se tivesse 10 anos que a gente fez faculdade, né? E nós temos isso em comum de ter assistido Outer Banks, mas temos opiniões um pouco diferentes sobre a série, e aí eu trouxe elas pra gente falar um pouco sobre isso e sobre essa renovação tardia da série, beleza? Antes de passar a palavra pra elas, eu vou falar sobre o que eu achei de Outer Banks, no geral, explicar um pouco sobre a série. A Duda, que é super fã, se eu falar alguma informação errada, pode me cortar e me corrigir, por favor, porque é capaz de eu errar alguma coisa. Não sou super fã, não, a gente já foi igual, Alisson, não vem jogar essa responsabilidade pra mim, não. Outer Banks conta a história de um grupo de jovens da Carolina do Norte que são pescadores. Eu não sei explicar muito bem o que eles são, porque eu nunca vi eles na escola, então. Mas eles vivem no lago, vivem na água ali. Acaba que o pai de um deles, do John B, que é o protagonista da série, assim, o protagonista maior da série, desaparece e a história começa a partir disso, sobre como aconteceu esse desaparecimento e etc. E também traz um pouco depois, quando eles descobrem que tem um tesouro, um ouro enterrado que eles precisavam encontrar, porque eles queriam encontrar, porque eles precisavam de dinheiro. Porque eles eram 4 jovens pobres, assim, de classe baixa mesmo, realzão, tipo eu, e que passavam maus bocados pra conseguir sobreviver e etc e tal. Então, aquele ouro seria muito importante. E a série conta um pouco a partir disso. Quando eu assisti a série, eu achei a série muito cara da Nickelodeon. Série adolescente, eu inclusive falei isso pra Duda.
Eu achei muito uma série adolescentona que era mais do mesmo. Inclusive, eu não fui fã da série, assim, de amar a série. Eu gosto dos personagens, de alguns eu acho meio forçados. Mas a série te prende pra você querer descobrir se eles vão achar o ouro, quem matou o pai, se o pai morreu, se o pai só tá desaparecido e etc. Então, assim, é uma série que te prende, mesmo eu não tendo amado ela. Eu quero também uma segunda temporada, porque o final foi o que vai ter pra essa segunda temporada. Então, eu gostei da renovação. Pra mim, a série é uma nota bem 7, assim, em uma escala de 10. É uma nota bem 7, porque ela tem pontos legais, mas também tem pontos negativos de relacionamentos meio tóxicos demais e que eu acho meio pesado. Achei meio pesado algumas situações que aconteceram, inclusive levando em conta que eu considerei a série uma série adolescente. Então, alguns temas abordados e a maneira que foi abordado eu achei um pouco pesada. Mas vamos ver o que vai sair da segunda temporada, porque eu espero e acredito que vai melhorar bastante. Vamos lá. Primeiro eu queria explicar como que eu cheguei em Outer Banks, né? Porque eu tava no TikTok e aí eu vi um menino falar dessa série. Tipo, como eu seria se eu me vestisse em Outer Banks? E aí ele tava com uma roupa ali meio de praia. Eu falei assim, mano, eu gostei dessa série, minha cara. Aí eu fui pesquisar mais um pouquinho, vi que tinha umas cenas de surf. Eu falei assim, gente, é a série que eu vou assistir. A série inteira tem 2 cenas de surf, mas tudo bem, fiquei um pouco decepcionada com isso. Mas o que me prendeu mesmo, acho que foi o que o Alisson falou, que é a questão do mistério, né? E aí, antes de entrar nas questões que me fizeram gostar da série, eu queria fazer algumas críticas pra vocês não acharem que, nossa, eu só vou passar o pano pra tudo que acontece. Primeiro que, como o Alisson também falou, eles não fica claro em qual período que eles estão vivendo, assim, sabe? Se é férias escolares, se as aulas foram canceladas porque eles sabiam que ia ter... Era uma tempestade ou era um furacão, teve um sei furacão. lá? Um furacão, né? Então a gente não sabe se já tinha o alerta desse furacão e por isso as aulas foram suspensas. Então não fica meio claro que momento da adolescência ali eles estão vivendo. Tem outra questão também que eu vi algumas pessoas levantarem, que foi o fato de não ter celular na série, né? Ser uma série que não é passada sei lá, 2 décadas atrás, mas não tem celular. Eu acho que o celular aparece só em uma cena. Não lembro se é um celular ou um telefone, me ajuda, se vocês souberem. Mas tem um aparelho pra ligar, só que por conta do furacão, eles meio que ficam sem sinal de nada, né? Então não vai ter telefone, não vai ter televisão, não vai ter Netflix pra eles. Então são alguns pontos, assim, é detalhe de roteiro que me incomoda um pouco. Outro ponto que muita gente criticou foi o fato de alguns personagens ali, quer dizer, todos os personagens são adolescentes, mas os atores são um pouquinho mais adultos, né? Então você tem um cara de 20 e poucos anos interpretando um adolescente de 17. Então entra isso questão em várias outras produções da Netflix. São detalhezinhos que me incomodou, além de algumas outras cenas que a gente pode debater mais tarde. O Alisson já sabe mais ou menos qual é, porque a gente discutiu isso no WhatsApp. Mas falando dos pontos positivos, eu acho que o principal da série é você trazer mais representatividade. Isso é algo que eu percebi que a Netflix tem feito bastante, vários sentidos, né? Então, por exemplo, ali você tem protagonistas negros, você desmistifica um pouquinho, você acaba derrubando aquele estereótipo do negro pobre quando você coloca... Porque lá na série eles são divididos em Pogues e Cooks. Cooks são os ricos e Pogues são os pobres. E aí você tem, do lado Cook, uma pessoa negra, né? Então isso... Por mais que seja só uma pessoa, por enquanto, eu não sei como vai ser na segunda temporada, eu achei legal, por mais que seja uma coisa assim bem simples, mas já tá trabalhando ali pra derrubar estereótipo. E você tem a Kiara também, né? Que não deixa de ser uma personagem negra, apesar de estar do lado dos Pogues, ela é rica. Os personagens, eu acho que alguns são bem mais construídos que outros. Pra mim, estão ali só de enfeite, sabe? Eu não entendi ainda qual o papel, a importância. Eu espero que sejam personagens que se desenvolvam mais na próxima temporada. O John B, às vezes, ele me irrita um pouquinho. Da mesma forma que a Sarah também não... Sei lá, ela tem algumas coisas que me incomodam bastante ali. Mas a gente pode discutir isso com calma depois. É isso, por enquanto. Bom, eu sou literalmente o meio termo, né, entre a Duda e o Alisson. Assim, eu acho que é uma nota 7,5 a 8, mais ou menos. Então, eu vou falar alguns pontos que, pra vocês verem como realmente é equilibrado pra mim. Vamos lá. Uma coisa que me incomoda muito na série, não sei se é uma questão de roteiro ou sei lá o que, é que apesar de ser uma série que não tem tantos episódios, é uma série que ela vai enrolando
e saturando. Lá pelo terceiro, quarto episódio, começa a ficar uma coisa repetitiva, e eu fiquei tipo, gente, pelo amor de Deus, vamos mudar, entendeu? Vamos agilizar. Os últimos episódios, assim, pra mim foi muito enrolado, que eu não gosto, tipo, dessa enrolação, eu gosto de agilidade. E algumas coisas que eu acho que já estão bem passadas, assim. Por exemplo, aquele negócio de ter um romance entre o personagem rico e o personagem pobre, assim, sabe? Eu acho que é uma coisa que, gente, pelo amor de Deus, vamos falar de outra coisa, sabe? Eu acho que é legal, sim, a gente falar sobre essa diferença social que a gente encontra ali entre os dois grupos que existem, mas eu acho que assim, é uma coisa que não precisa ser tão gritante, principalmente nesse contexto. E alguns personagens que também não se desenvolveram, personagens que eu acho que tinha muita coisa a acrescentar. Alguns são bem desenvolvidos, mas eu acho que teria mais ainda pra entregar. Porque eu acho que chega uma hora ali que fica só focado na Sarah e no John B. E daí, por exemplo, a gente tem um personagem riquíssimo, que é o JJ. Tem uma relação muito conturbada ali com o pai dele. Que o ouro seria muito importante pra ele, como tanto pros outros personagens ali. E eu não vejo que, tipo assim, eles colocam o JJ pra evoluir, sabe? Parece que ele só é um moleque pirracento. Tem algumas coisas que eu gosto muito, que eu sou suspeita pra falar, que é a questão de, por exemplo, vamos fazer uma série de surf, uma série mais praiana, mas vamos fugir daquele estereótipo, tipo Califórnia, Havaí, vamos tipo pra um outro lugar. Então eu acho que isso é bem bacana. Eu acho que os roteiristas, os diretores estão começando a ver isso. E uma coisa que eu também gosto é aquele clichêzinho adolescente, sabe? Ser aquela série bem adolescentezinha, aquele famoso arroz com feijão, sabe? Que você sabe que se você colocar ali, vai todo mundo ficar, nossa, eu quero muito assistir essa série. E uma coisa que eu também achei sensacional, por isso que eu acho que é muito empatado pra mim, é a questão de como se entrelaça a história dos adultos, né? Vamos colocar assim. Você, no começo ali, você não vê que, tipo, tem uma ligação ali entre o pai da Sarah e o pai do John B. E conforme vai passando a série, você vai descobrindo. Sendo que eu acho que isso poderia ser revelado muito antes. E teria muitas coisas que poderiam abranger ali, né? Sobre essa relação. Mas eu acho isso, e assim, tem se vocês quiserem depois a gente pode discutir, uma cena assim, tipo uma sequência de uma cena que me irrita muito, assim, que é muito enrolada, e eu falo, gente, pelo amor de Deus, essas pessoas não pensam, elas acham que o público é burro, que não pensaria de uma forma diferente. Então eu acho que por isso que eu sou bem ali o meio, porque tem coisas que eu gosto muito na série e tem coisas que eu acho assim que eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, os diretores acham que a gente é burro, os diretores, os roteiristas, porque realmente tem umas cenas assim que eu falo, gente, não tem como. Falando um pouquinho sobre o que vocês falaram, eu acho que isso que a Duda falou sobre os atores serem mais velhos e tal, eu acho que eu, Alisson, me incomodo, mas eu já sou tão acostumado em ver, tipo, o Noah Centineo fazendo 15 filmes adolescentes, o Jacob Elord fazendo o Barraca do Beijo, inclusive ele tá irritado com isso, de ser um homem super mais velho fazendo um adolescente de 20 anos. Eu já sou tão acostumado que pra mim isso já passou, sabe? Tipo, não sei. E essa questão da enrolação que a Thay falou, eu acho que é muito importante também, porque a série, pra mim, entre o episódio 4 e... A série tem 10 episódios, Duda? Eu não lembro. Isso, 10 episódios. Eu fico entre 10 e 8, porque é a média que a Netflix coloca, né? Mas eu acho que são 8. Pra mim, assim, do episódio 4 ao episódio 8, poderia nunca ter existido, sabe? Teve situações, assim, que eu acho que foram só pra... Vamos deixar a série maior. Que eu acho que isso, às vezes, não é legal. Essa parte que a Thay falou sobre enriquecer personagens é muito importante. Eu acho que o JJ é um exemplo, e o Pope também é. Porque ele é um personagem super forte, assim, que tem toda uma questão do estudo, de como é importante pra ele mudar de vida, pra ele não ser igual o pai dele, etc. E meio que a série acaba se afunilando na relação entre o John B e a Sarah, que eu particularmente acho bem chata. É o que a Thay falou de ser muito clichê mesmo, e apesar que eles namoram na vida real, isso é bem legal, né, Duda? Sim. Shippamos. Mas eu acho que essa questão de personagens que precisam ser mais desenvolvidos é importante também, porque senão vai ficar meio travado só no John B e na Sarah, e eu acho que não é nem o intuito da série, né? Eu acho que essa questão de enrolação do roteiro, essa questão da enrolação, pra mim, eu acho que tinha conteúdo pra preencher
e deixar a série talvez um pouco mais atrativa. Não que ela não tenha sido pra mim, mas até pra outras pessoas. Por exemplo, a amizade da Kiara com a Sarah. Tipo, você vai entender depois o que aconteceu. Você acha que elas se odeiam só porque é Pogs e Cooks, mas, tipo, elas foram melhores amigas lá atrás. E a gente vai descobrir isso no episódio 7, eu acho. Então você fica meio, o que aconteceu ali? E dos personagens, eu acho que além dos principais que a gente tem ali, como o Pope, gente, eu me identifico muito com o Pope, sério. O fato de ele pensar no futuro, né, no estudo, na faculdade, tudo mais na bolsa, também topar viver uma aventura e se arriscar, fazendo coisas erradas, eu me identifico um pouquinho com ele ali. E eu acho que na segunda temporada ele vai ser um personagem bem mais forte do que ele foi nessa primeira temporada. Falando, assim, mais especificamente de um personagem que, pra mim, tá fazendo o papel de planta ali, e eu acho que a produção poderia desenvolver de uma forma totalmente diferente, é o Kelsey, que é o amigo do Rafe e o Topper, sabe? Sei. Gente, ele tá ali fazendo nada. Ele aparece. A única cena que, pra mim, ele faz alguma coisa é quando ele tranca o John B lá na lavanderia e corre pra ir chamar a polícia. E na parte que eles vão bater no Pope ali, né? São os únicos momentos em que você realmente vê que o Kelsey tá ali. Então, eles colocaram como decoração, entre aspas, por enquanto, entendeu? Fiquei decepcionada. Eu acho que aquele famoso, vamos completar o triozinho de amigos, sabe? Tipo, todo tem que ser um triozinho, vamos completar este triozinho. Eu acho que ele, pra mim, aparece... Eu só lembro dele em 3 momentos. Esses 2 que a Duda falou, e eu acho que o momento que ele, na festa, no baile, que ele meio que briga com o JJ também, né? Isso, esse também. Nossa, adoro essa cena. Sobre o... ai, gente, eu esqueço o nome de todo mundo. Eu só esqueço na vida real, imagina de personagem. Como é que é o nome lá do menino, gente? Pelo amor de Deus. Qual menino? Tem o JJ, o John Pope. Sobre o Pope, eu acho que assim, ele é um personagem super interessante, porque ele é um personagem muito inteligente. Tanto ele que dá as ideias de como a gente pode resgatar o ouro. E eu acho que isso tem que ser mais utilizado, entendeu? Tem que mostrar mais. Ele é um personagem muito rico. E um outro personagem que eu também sinto muita falta, que eu acho que poderia colocar ele ali pra causar uma intriga a mais, porque ele já causou uma intrigazinha, é o ex-namorado da Sarah. O Topper. Eu acho ele um personagem que, assim, ele pode causar muita coisa, porque ele tem muito material, mas ele meio que fica, assim, só pra momentos específicos. E, assim, esses momentos específicos não são momentos, tipo, nossa, que faz toda a diferença na série, sabe? É só, tipo, vamos colocar ele ali pra dizer que ele sente ciúmes da Sarah, porque eles já namoraram e etc e tal. Então, eu acho que poderia ter abordado muito mais a detetive da cidade, a xerife, né, da cidade. Ela fez The 100, né? Ela fez uma das guerreiras de The 100. Então, assim, e ela foi um personagem muito forte, então eu acho que ela teria uma carga bem forte ali pra poder trazer algo a mais. Eu acho que, assim, o que eles colocam pra ela, tipo, como um final pra ela, não é digno, sabe? Eu acho que teria muito mais coisas, eu acho que poderiam ter dado uma modificada, porque realmente eu acho ela uma atriz muito boa. Sobre a Sarah e o John B, que eu acho muito aquele romancezinho, a gente precisa colocar um romance. Não é que os dois não combinem, sabe? Eu acho que os dois combinem e tal, mas eu acho que a história dos dois é meio, tá bom, é aquela clássica história de sempre. Os dois se apaixonam, tipo, como a gente sempre vê eles se apaixonando. E às vezes, assim, com todo respeito, galera, a Sarah, às vezes ela faz uns papéis de tão burra, assim, que eu fico, gente, não é possível. Como, por exemplo, assim, lá no final, eu acho que é no episódio 9, 10, que eles estão tentando achar alguma prova de que não foi o John B que fez as coisas que eles estão falando. E assim, era uma coisa tão fácil que ela poderia fazer, só que ela fica enrolando. Eu vou atrás do John B primeiro. Vai lá na delegacia logo, minha filha, sabe? Tipo, mesmo que fosse assim, ela poderia ir, daí poderia, tipo, mas a gente precisa fazer que continuem achando que seja o John B. Tá bom, então vamos fazer policiais não acreditarem na Sarah, tipo, começar a acreditar no pai dela. E daí mudar, porque senão ele passa que a Sarah é uma louca, mostra um relacionamento muito abusivo do pai dela com ela, que eu acho que é um ponto interessante pra se tratar. Eu acho isso muito, tipo assim, muito válido, porque a gente fala tanto sobre relacionamentos abusivos, mas a gente também tem que falar que os pais também são abusivos com os filhos em determinados momentos. Então, tipo, é legal mostrar isso,
Mas eu acho que ali, aquele último episódio ali, que a Sarah tá tentando ajudar o John B, eu acho que ela não ajuda da forma certa, e isso me irritou. Acho que foi o que mais me irritou na série inteira. Foi essa cena da Sarah, que ela foge e vai tentar ajudar o John B, e daí dá todo aquele remeleixo, digamos assim, no final. Eu acho que um problema muito do Topper, do que a Thay falou, é isso, que pra mim, no início, o Topper seria o vilão adolescente, sabe? Tirando aquele vilãozão lá que todo mundo sabe quem é. E de um momento pro outro ele desaparece na série, ele perde essa importância e ele acaba se tornando, assim, um apoio pro vilão adolescente que é o irmão da Sarah, que era sumido e do nada apareceu. E aí eu fiquei tipo, tá, o que aconteceu? Por que o Topper se perdeu e o outro se achou? O que rolou pra isso acontecer, sabe? Eu acho que o Topper foi meio jogado de escanteio na série, sim. Também essa questão do John B e da Sarah, do relacionamento abusivo do pai dela com ela. Eu acho que a Sarah é cercada por relacionamentos abusivos. Eu já falei isso com a Duda e eu acho que com a Thay também, sobre uma cena que é a cena de reconciliação da Kiara com a Sarah, que pra mim, aquilo é um absurdo. Aquilo que eles fizeram, que o John B propôs fazer e que os meninos dos Pokes aceitaram, pra mim aquilo é um absurdo tão indescritível que eu fiquei muito, muito indignado. E a partir daquela cena, eu perdi totalmente, assim, minha afetividade pelo John B. A partir daquele momento, pra mim, o John B era um lixo de ser humano, sério. Porque eu achei aquela cena de fazer aquilo, passar a noite, barco e tal. A Sarah se machucou e depois daquilo ter acontecido, meio que, beleza, ela se machucou por uma atitude dos meninos, mas ninguém ligou pra isso. Vida que segue. Não sei se é por ela já ter esse relacionamento abusivo em vários âmbitos da vida dela, e ela acabou relevando assim como ela relevava com o pai, com o irmão e etc. E até com a madrasta, que eu acho que é a madrasta dela. Então assim, pra mim a série trata de relacionamentos abusivos, mas eu acho que eles exageram em alguns momentos, como esse da questão do reconciliamento da Kiara e da Sarah, que pra mim é algo absurdo de ter sido feito, sabe? Além dessa cena, quando eu assisti, eu tava acho que no 5º episódio, quando o Alisson descobriu que eu tava assistindo também. Então eu não tinha chegado nessa parte ainda, eu acho. Mas isso também me incomodou bastante, principalmente pelo fato de que ela ficou machucada lá e poderia ter acontecido coisa pior. Mas também a cena em que o John B dá um tapa na Kiara. Tudo bem que ele usa como desculpa o mosquito, e depois ela também revida o tapa usando como desculpa o mosquito. Mas assim, achei totalmente desnecessário, não tinha necessidade. Aliás, pra mim, o romance inicial entre John B e Kiara, pra mim não deveria ter sido colocado. Talvez a ideia dos diretores tenha sido, vamos apresentar um romance e depois a gente vai enganar, trollar todo mundo que assistiu, fazer papel de trouxa, vamos jogar outra pessoa aqui pra viver o casalzinho. Entrando nesse assunto casalzinho, eu acho que o relacionamento do John B com a Sarah, ele começa meio que sem sentido. Pra mim, eu só passo a gostar do casal depois que eles vão pra biblioteca. Que aí eu vejo que rola uma afinidade entre eles e tudo mais. Mas antes disso, eu fico tipo, gente, sabe, o interesse que aparentemente ele tem nela não fica claro. Tipo, não tem desenvolvimento ali. E aí, você comentou da madrasta, mãe, e pra mim é outra falha de roteiro, porque não fica claro se aquela moça, que eu nem sei o nome dela, se ela é mãe, se ela é madrasta, porque assim, se ela for mãe, ela é muito fria. Ela já é bem distante. Se for madrasta, continua sendo distante do mesmo jeito, que isso não é desculpa. Sabe, não fica claro ali pra gente. Então, esses pontos aí, eu concordo com vocês. Essa questão da madrasta fica meio aquele clichê da Disney da madrasta malvada e fica batendo na mesma tecla que eu já falei, que eu acho que a série é um pouco clichêzão demais até. Então isso pra mim é um problema também. A madrasta só é citada, tipo, uma vez. A gente interpreta como madrasta por causa, né, da situação que são colocadas. Mas eu acho que o nome da madrasta é citada uma vez. E pelo que eu entendi, a madrasta, ela é tipo uma corretora de imóveis. Porque a Sarah, ela vira tanto que ela só está uma vez, que eu nem lembro o nome dela, né? Que ela vira e fala assim, fulana que tá vendendo essa casa. Então, tipo assim, ela só... E, assim, também aparece pouquíssimas vezes, né? Tipo, aparece uma vez ou outra. Aí você não sabe se ela é madrasta dos 3 filhos do pai da Sarah, ou se ela é madrasta da Sarah e do irmão mais velho dela. Tipo, a gente não sabe. A série parece que ela mata e ressurge, assim, os personagens de uma hora pra outra. Porque ali no começo a gente tem o Topper, o irmão da Sarah, tipo, toda hora aparecendo.
Aí do nada os dois somem. Aí só fica o irmão da Sarah, que se envolve lá com um traficante lá, que tem lá os problemas com o cara. Aí depois ele some, daí o Topper aparece, aí depois o Topper desaparece e o irmão da Sarah vira o vilão. Então, assim, é muito confuso. Não tem uma tipo assim, não é linear, sabe? A participação dos personagens. Você nunca sabe o que esperar. Eu acho que poderia ser utilizado melhor, sabe? Esses personagens. Igual eu falei, desses personagens que não são ali, né? Dos 4, 5 principais ali. Eu acho que o irmão da Sarah, o ex-namorado da Sarah também poderia aparecer bastante. Que são personagens que têm uma carga. Até a própria irmã dela, né? A irmã mais nova dela. Que ali no final tem uma exibição maior na série. Eu acho que ela também é uma personagem que daria, né, tipo um caldo, digamos assim, pra série, porque eu acho que seria muito bacana. Agora, tipo assim, a madrasta dela era, tipo, melhor que nem tivesse existido, sabe? Porque a mulher não faz nada ali. Tá, tipo, de enfeite. Realmente, aquela mulher ali realmente é um enfeite na série. Eu me perco muito porque é esse negócio, tipo, os personagens, eles não são lineares, né? Eles são toda hora indo e vindo e sei lá, tipo, você até esquece o nome, tipo, dos personagens de tão louco e desses sumiços repentinos que ele tem. Pera aí, gente, eu sei que você deve estar pensando, nossa, o vídeo tá acabando agora e quem é essa pessoa? Calma, eu sou o editor e sim, o vídeo está acabando agora, infelizmente. É porque o vídeo acabou ficando muito grande e então a gente teve que dividir ele em duas partes. Porém, a parte boa é que nesse domingo, dia 2 de agosto, vai sair a segunda parte desse vídeo, então fique ligado que meio-dia aqui no canal Sisozeira vai sair a segunda parte. Mas aí já deixa o like nesse vídeo, compartilha pros seus amigos e é nóis. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, é nóis, salve!